O Link Vanguarda de hoje começa falando de um crime covarde. Os casos de estupro de vulnerável aumentaram em toda a nossa região. O estupro de vulnerável inclui vítimas menores de 14 anos ou que tenham alguma deficiência mental. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que de janeiro a setembro foram 456 casos registrados, um aumento de 19% em relação ao mesmo período de 2018. Esse assunto é delicado e fica ainda mais complicado quando se trata de crianças e de pessoas que não conseguem oferecer resistência a uma situação de abuso dessa. Pois é, o tipo de problema que até a gente se sente aqui desconfortável de ter de falar, porque o desejo é que isso nem existisse aqui, em nenhum jornal do Link Vanguarda, em nenhum lugar. Mas existe e a gente precisa pelo menos colaborar para que mais casos não aconteçam. Por isso você vai ver agora depoimentos de quem passou por isso e tem de conviver com as marcas deste crime. Os relatos são de pessoas que viveram experiências traumáticas na infância. São duas mulheres, hoje adultas, que preferem não mostrar o rosto. Elas contam que foram abusadas quando eram pequenas pela mesma pessoa, um tio muito próximo da família. Era festa junina ainda, eu lembro. Ele esperou chegar à noite para poder me mostrar a lua. Foi, acho que, uma das partes que ele achou mais fácil de tentar me chamar a atenção, né? E eu toda empolgada, vamos lá, né? E aí eu fui, e aí até 5 minutos estava tudo tranquilo. Quando você pisca o olho, eu já estava com a mão dentro, isso, aquilo. Ele tinha 6 anos. Tinha 6 anos. Dos 6 aos 11 anos sofrendo calada. A gente perde a infância, né? Acaba aquilo ali que a gente tinha, que era tão bonito pra gente. A outra vítima tinha 8 anos quando começou a ser abusada pelo agressor. No caso dela, os abusos duraram 9 anos. Ele chegava diretamente em mim, falava coisas no meu ouvido, perguntava sobre as minhas partes íntimas, passava a mão dentro da minha roupa e sempre preocupado se não tinha mais ninguém no espaço onde a gente estava. Elas se mantiveram em silêncio por tanto tempo por um motivo: medo. Sempre que eu pensava em contar, eu recebia uma ameaça de que ninguém ia acreditar em mim, de que iam falar que eu era louca. Chegava a ameaçar, chegava a dizer que ia brigar comigo, que ia me bater, ou que sempre ia fazer alguma maldade. As histórias só foram descobertas por acaso quando uma das vítimas contou para um primo o que estava acontecendo. Foi quando a mãe de uma delas resolveu procurar a polícia. A gente se sente muito impotente no momento que a gente descobre uma coisa dessas, porque a primeira coisa que vem na nossa mente é como que eu não percebi. É como se eu nunca tivesse cuidado da minha filha. É muito doloroso. Como elas eram crianças na época dos abusos, o processo corre em segredo de justiça. Hoje, elas tentam levar uma vida normal, pensando o mínimo possível no que aconteceu. Mas não é fácil. São marcas que vão ficar para sempre na vida delas. Marca muita gente. A cabeça, nossa, você não sabe mais o que pensa, você não sabe o que faz. É muitos medos que acabam ficando. Por mais que você não demonstre, fica. Isso faz mal pra gente. E vai fazer pro resto da vida. A gente fica com traumas, são lembranças horríveis. Então, assim, a gente tem que contar pra alguém para que a justiça seja feita. Existe um detalhe na cabeça de quem faz esse tipo de gesto, é que acha que não está cometendo o crime, não está fazendo nada e acredita que a criança esteja gostando da mesma situação. Mas é uma invasão tão grande que esse tipo de abuso precisa ser cuidado com muita delicadeza, tanto a vítima quanto o agressor. Precisa de um tratamento muito sério também. E tem um dado que a gente não tem nem como saber, mas quantas pessoas passam uma vida inteira guardando isso, essa verdade, isso que pode ter acontecido e nunca compartilham com ninguém, porque sentem vergonha, se sentem culpadas também, quando não deveriam sentir, mas se sentem também culpadas, a família depois culpada. Sentem medo de falar alguma coisa, então é importante criar um clima de confiança dentro de casa para que esse depoimento possa acontecer, essa confissão possa acontecer, para que esse tipo de crime possa ser interrompido na hora certa. Filhos e pais se confiarem mais para que isso possa ser revelado o quanto antes, logo no começo, quando tiver o primeiro abuso. Você viu aí na reportagem as mulheres dizendo que foram estupradas por um parente, né? Infelizmente, esse tipo de crime dentro de casa é mais comum do que as pessoas imaginam.
Veja o que diz o promotor da Vara da Infância e Juventude de São José dos Campos. Parte considerável dos abusos nessa faixa etária são cometidos contra crianças, jovens, e crianças às vezes pequenas, inclusive, por pai, padrasto, irmão mais velho, tio, avô. Eu atendo, às vezes, adolescentes que têm situação de violência sexual contra crianças mais jovens. Acontece, mas não é a regra são adultos. São adultos. E para isso tem a delegacia. Quanto mais rápido e mais atentas estiverem as pessoas, às vezes mais fácil de elucidar um crime desse. A proximidade, né? O promotor comentou também que é muito importante a família e a escola ficarem atentos a qualquer mudança de comportamento das crianças ou dos adolescentes. O André Luiz Rosa fez a reportagem, ele mesmo ouviu esses depoimentos tão dramáticos, né, tão difíceis, e agora continua conversando com a gente, desta vez é ao vivo, e ele está com uma médica que vai explicar como identificar que uma criança está sofrendo abuso. Que assunto, hein, André? Que delicado. Eu imagino como não deve ter sido para você até ouvir essas pessoas. Oi, Elisa, boa tarde para você. A entrevista que vocês viram no começo da reportagem é bastante emocionante, e a hora que a personagem fala, eu perdi a minha infância, eu e o repórter cinematográfico Edgar Rocha, que estávamos fazendo a reportagem, nós nos emocionamos também, porque 6 anos de idade, fica difícil de acreditar como alguém é capaz de fazer isso com uma criança inocente, 6 aninhos, não tem noção de nada, e infelizmente isso acaba sendo cada vez mais comum. E isso tem que parar. Estou aqui com a doutora Ana Carla, que é pediatra e, infelizmente, trabalha com esse tipo de situação há 20 anos, doutora. O que mais impressiona quando vocês recebem esses tipos de casos nos consultórios médicos? É o sofrimento dessa criança e o sofrimento do familiar que está querendo proteger essa criança. O rompimento do silêncio, se falar sobre isso, é uma necessidade para interromper esse ciclo abusivo. E essa criança depende muito dos adultos que estão com ela. Então, alguém tem que observar e acreditar na palavra dela para que ela possa ser ajudada por esse familiar e por uma rede de proteção de profissionais que trabalham. Agora, doutora, com relação aos sinais que as crianças apresentam, são muito sutis e depende de cada caso, né? Certo. De acordo com a faixa etária, nós podemos ter diversas manifestações para pensar na possibilidade do abuso sexual. Alteração do sono, alteração do apetite, alteração do humor, a criança fica mais agressiva, ou aquela criança que era muito quietinha fica muito agitada, ou ao contrário, aquela criança muito alegre fica entristecida, só quer ficar perto da figura familiar que a protege. Resiste à chegada dessa pessoa que está abusando, né? Que geralmente é uma pessoa que frequenta o ambiente doméstico e tem a confiança não só daquela criança, mas como toda a família. E como foi dito nos relatos, muitas vezes elas são ameaçadas não só na sua integridade, como das pessoas a quem ela ama. Então, eu vou matar sua mãe, se você contar, ninguém vai acreditar, como foi dito. Então, para essa criança, ela precisa de um olhar e uma escuta muito cuidadosa para que ela se encoraje e consiga dizer. E quando dito, que isso seja acatado e busque-se ajuda. Ajuda, no caso policial, para poder ter uma investigação e depois um processo criminal. Agora, no caso da médico, né? A prefeitura, por exemplo, para quem não tem condições, às vezes, de pagar um médico particular, a prefeitura tem esse tipo de serviço nas unidades básicas de saúde? Sim, é importante a gente lembrar, como você citou, que isso é um crime, doutor João, também promotor, isso é um crime. Então, nós temos a parte do sistema de garantia de direitos da criança, que é essa parte da responsabilização do agressor, ela é fundamental. Mas nós também temos essa parte da promoção e do cuidado, que é feito justamente, né, aqui no nosso município, pelas unidades básicas de saúde,
o Hospital Municipal, quando é um caso de violência sexual que põe em risco infecções sexualmente transmissíveis ou uma gravidez, né, na adolescência, onde lá então, quando essa violência sexual com esse risco ocorre em menos de 72 horas, precisa ser no Hospital Municipal para tomar as profilaxias, as medicações para evitar este outro dano a mais. Temos também as nossas escolas, né? Todas as nossas escolas trabalham com esse olhar junto com as suas unidades básicas de saúde para captar precocemente essas crianças, abordar esse familiar quando ela não está indo bem na escola. Temos também a assistência social, né? Os serviços dos CREAS. Então, essa rede de proteção, como nós falamos, ela vem sendo treinada desde 2017. Tivemos um projeto que chama Cuidar da Primeira Infância, que é justamente de 0 a 6 anos, em que nós tivemos saúde e educação, toda a educação infantil do município, junto com os professores, com as equipes gestoras, podendo fazer esse trabalho integrado de olhar para essa criança que está pedindo socorro. O pessoal do estúdio tem uma pergunta, vocês aí. Temos sim, por gentileza. Eu sei que a gente está focando na questão do vulnerável, né, da infância, da criança, mas levando em conta que alguém que está assistindo ao nosso jornal passou por isso na infância e carrega isso até hoje, ficou com trauma na relação familiar, um trauma sexual que muitas vezes acaba sendo desencadeado num casamento, num relacionamento. O que fazer? Como conseguir se libertar disso, né? O que a senhora propõe? Porque é um trauma para sempre na cabeça dessa pessoa. Sem dúvida, né? Ela merece, né, um cuidado psicoemocional. Então, ela pode dar entrada numa unidade básica de saúde, revelar isso para a médica, para o enfermeiro, porque ela será encaminhada para os nossos serviços de saúde mental, né? No caso, os centros de atenção psicossocial, porque esse tipo de situação, mesmo que bem interrompido e cuidado na infância, às vezes pode ressoar problemas, sim, relacionais no futuro. Aquela coisa de não ter o preconceito, o próprio preconceito, e as pessoas que vão atender essa pessoa também têm que ter esse trabalho de não ter esse preconceito com essa vítima. Sem dúvida. Entender que isso, o abuso sexual em qualquer faixa etária, traz um grande sofrimento psicoemocional, reflete nas suas relações, reflete no seu rendimento profissional, porque as lembranças ficam recidivantes, né? Nem estou falando quando traz ainda infecções sexualmente transmissíveis, que a pessoa ainda tem que cuidar também desse dano físico. E também seria a unidade básica de saúde a porta de entrada. Doutora, obrigado pela sua entrevista, pelas suas dicas, pelos seus esclarecimentos. É um assunto bastante pesado que a gente aborda aqui eventualmente, mas fica essa orientação. Se desconfiar de alguma coisa, tem que denunciar, tem que procurar ajuda, porque são marcas que ficam para sempre na vida da pessoa. Voltamos ao estúdio. Obrigado, André. Parabéns pela reportagem. É um assunto pesado, um assunto delicado, mas precisa ser falado. Sim. Informação é fundamental numa situação como essa. A verdade é que a gente também aqui lidando com o assunto, a gente fica, né, sem saber direito como falar, como tratar, imaginando o quão delicado deve ser isso, uma criança passar por esse tipo de coisa. Não queremos que isso aconteça nunca mais, essa é a verdade. Notícia bonita, história inspiradora aqui pra gente, pra todo mundo que está assistindo, é uma professora que está, isso mesmo, inspirando jovens de Lorena. Depois de anos dedicados ao karatê, hoje ela ajuda na formação de crianças e adolescentes. São 25 anos de tatame. Celina Pessoa de Andrade começou no karatê na adolescência e aos poucos foi trilhando sua carreira no esporte. Virou faixa preta, se graduou e hoje é professora. Ou melhor, sensei. Me tornei sensei há 11 anos, que eu me tornei faixa preta. E os sonhos que eu não realizei como atleta, hoje eu realizo como sensei através dos meus alunos. E ela conta que não foi fácil chegar aonde está. Conheci o karatê através de um projeto social, no Oratório Madre Mazarello, e me apaixonei pela arte desde aquele momento. Na época eu virei atleta, não tinha condições financeiras, mesmo assim estava sempre participando e representando. Tive grandes sonhos barrados, né, porque não tive apoio, não tive patrocínio, mas mesmo assim eu dei continuidade ao meu trabalho. Celina já teve projetos sociais em bairros carentes de Lorena, levando karatê para as crianças. Hoje ela tem uma academia e dá aulas em projetos da prefeitura. Essa turma aqui treina no Centro Social Urbano. A gente faz errado, ela não xinga, ela ajuda a gente a fazer direito. Eu quero ser professor de karatê.
Antes eu não sabia fazer nada e eu comecei a evoluir, comecei a ir para o Paulista, fazer kata em equipe. Nesses anos dedicados ao karatê, essa sensei aqui já treinou mais de 300 atletas e um pouquinho do resultado está aqui. Ela e eles já conquistaram vários campeonatos e trouxeram também títulos importantes para a cidade. O Alisson, de 11 anos, conquistou nesse ano 2 bronzes no Brasileiro de Karatê e exibe com orgulho as conquistas. Nem tem como explicar, porque se aprende várias coisas, aprende a se defender, mas não pode ficar brigando na rua, né? Senão são lá os xingão. Você é faixa o quê? Azul? Azul claro. Quer chegar lá preto também. Além do jovem, Celina quer revelar muitos outros talentos. Quando eu me tornei sensei, eu prometi para mim, né, não para eles, para mim mesmo, que qualquer sonho do meu aluno seria meu sonho. Então, se ele conseguir uma classificação, não importa se ele tem condições financeiras ou não. O sonho dele vai ser realizado de qualquer forma. Eu busco apoio, corro atrás. Eu não deixo que os sonhos deles fiquem para trás. Essa frustração que eu passei como atleta, como sensei, eu não tenho. Eu me sinto realizada através deles. Coisa linda, né? História muito boa, legal, né? as crianças todas mesmo. empolgadas. Quem também quiser aprender karatê em Lorena, precisa ir até o CSU, Centro Social Urbano, no bairro Nova Lorena. E tem mais atividades lá também. Ao todo são 20 modalidades esportivas, todas de graça. Você falou que o Halloween está muito ligado à cultura americana, só que por aqui no Vale tem muita lenda macabra, né? E essas histórias são destaque no nosso G1 de hoje. Se você entrar na home do G1 e clicar nessa reportagem, ó, no Dia das Bruxas, G1 reúne lendas de terror vale-paraibanos. Olha só. Em ilustrações. Ó, aqui a gente já viu o Saci, que o Abrantes lembrou bem, que hoje é considerado em São Luís Paraitinga o dia do Saci, justamente para reforçar o folclore no Brasil, né? E aí também tem outros personagens, o lobisomem, né, que é aqui da Várias região. lendas. Agora eu esqueci, eu falei tripa seca, falando não é tripa seca, é corpo... Corpo seco. Corpo seco. Esse não é de corpo Paraibuna, né? Tá aqui, ó, de Paraibuna, tá aqui, ó. Essas Corpo ilustrações, seco. inclusive, é legal a gente falar disso também, porque o G1 fez em cima de um livro, né? O ilustrador Maurício Pereira registrou esses contos em história, em quadrinhos, no livro Histórias de Assombração. E aí o G1 fez um apanhado aqui de alguns causos da nossa região. Tem muito, Barqueiro do Paraíba, que envolve o Rio Paraíba. Sim. Tem cada história, é muito engraçado, né? O pessoal vai passando de geração para geração. Se você perdeu alguma dessas histórias, dá uma olhada no G1 da Vanguarda. Hoje é 31 de outubro, dia de Halloween, ou Dia das Bruxas. Uma festa que é importada, mas vem ganhando espaço aqui no Brasil já tem alguns anos. A criançada se diverte e sai com aquela história de doçura ou travessura. E é uma coisa muito nova mesmo, porque eu, pelo menos, não lembro na minha infância de ficar pintando o rosto. Você já pintou pedindo doces? Mas é que daí também já faz um tempo e tal, né? Já tem um tempo no Algumas Brasil, mas décadas. o quê? 10 anos, 5, 10 anos, máximo, por aí. Muito bem, mas vamos voltar a falar da atualidade. Para quem participa, né, as mães também convivem muito com isso, é preciso dar aquela caprichada na fantasia, né? As crianças ficam muito empolgadas com isso. E aí, Vanessa Vantini está numa loja de fantasia, vai mostrar algumas opções. E vejam Olha lá só, o que é Vanessa, isso, meu Deus do céu. você tá ótimo. O que é isso? Um urubu com um morcego? Olá, boa tarde, Elisa, Abranches, Rogério, boa tarde a todos que acompanham o Link Vanguarda. Eu já comecei a brincadeira por aqui. Exatamente, a gente fala ao vivo de uma loja aqui no centro de São José dos Campos e para muita gente, logo mais à noite tem festa, sim. E a ideia é a gente mostrar alguns exemplos aí de como produzir alguns looks diferentes, algumas coisas mais assustadoras. Eu começo dando um exemplo bem simples que eu coloquei aqui, que é uma tiara simplesinha por R$10. Capricha aí, põe uma roupa preta, já faz aí um ar mais assustador. Tem até a opção, ó, de um anelzinho, o que vocês acharam? Aqui brilhando por R$3. E claro, eu estou ao lado de uma mesa também caprichada, para quem quer a opção de fantasia, para quem quer a opção de decorar também a casa, é possível aí, tem de todos os preços, viu? Fantasia aqui a partir de R$80 já dá para sair de bruxinha também. Dá licença, tudo bom? A gente está ao vivo aqui no Link Vanguarda. O que você está procurando? Eu tô procurando uma fantasia pra mim amanhã na festa do Halloween, né, que vai ter na minha escola. Eu tô pensando em ir de caveira mexicana.
Vai ficar assustador, hein? Boa sorte aí na sua procura. Tem mais gente, essa loja aqui no centro está bem movimentada, a gente está acompanhando entra e sai por aqui. Dá licença, tudo bom? Você já achou que você estava procurando? Halloween. Isso, já achei. Hoje a gente vai ter uma festa na empresa, né, de Halloween. Então a gente vai também ter uma premiação para melhor fantasia. E eu fiz uma fantasia meio improvisada, né? Já tirei um macacão lá, eu vou de Chuck, né, boneco assassino. Então tô levando aqui uma peruca laranja e alguns adesivos. Então ficou super em conta, porque adesivo você já colocar, colar e aí vamos aproveitar o Halloween hoje, né? Certo, aproveite e arrasa, viu? Não são só as crianças que se divertem nessa festa, os adultos estão começando a entrar para brincadeira também. Eu tô aqui com o proprietário da loja que vai explicar uma coisa bem interessante, né? A gente tá vendo que a loja tá toda produzida para essa data. Como é que é? Já tá chegando perto de um período que é o carnaval, que a gente sabe que também sai bastante fantasia? Você tá correta. Era a segunda festa e está caminhando para ser a primeira. E com toda essa sortidez de produtos, cada vez mais atrai as pessoas para festa em condomínios, em casas, apartamentos. Todo mundo participa. E a variedade de produtos é muito grande, né? Sim, os eletrônicos entraram bastante para animar as festas, como esse exemplo aqui. Legal, viu só, gente? Tem bastante opção. Isso aqui é bem legal para quem quer criar aí uma decoração diferente na casa. Tem opção por aqui, viu? E de todos os preços. Então, quem ainda tá nesse último dia, deixou para a última hora, tem opção aqui na região central de São José com vocês aí no estúdio. E aí, vocês vão para alguma festinha de Halloween mais tarde? Eu tava aqui pensando na minha agenda de evento, não tinha lugar nenhum. Valeu, Vanessa. Você ficou ótimo, Vanessa. Olha, tem uma outra contagem regressiva aqui que está rolando, que é, ó... Tremedeira, tremedeira dos candidatos. A gente tem falado bastante aqui, faltam 3 dias para a prova do Enem na nossa região. São 50 mil candidatos, Abranches. E nossa equipe foi saber as estratégias de quem está se preparando tanto em casa quanto nos cursinhos e como essa turma está fazendo para controlar a ansiedade depois de um ano inteiro de estudos. No ano passado, Luana frequentou um cursinho pré-vestibular, mas esse ano resolveu estudar sozinha. Para isso, ela criou uma rotina em casa, que inclui horas em cima de livros, apostilas e até aulas que ela assiste pela internet. Irá incidir sobre o capital. Começo mais ou menos umas 9 horas e vou até o finalzinho da tarde. Depende muito do dia, do que eu tô fazendo, porque às vezes embalo também e vai. Esquecer que existe celular, esquecer que existe sua vida dentro de casa, porque... acaba que senão você realmente se distrai. A mãe é testemunha de tanta dedicação. Faço o almoço, falo, Luana, vem almoçar. E ela tá aqui, não, espera um pouquinho, só terminar esse vídeo aqui, espera um pouquinho. E assim vai, então tem que chamar para vir almoçar, para vir fazer alguma coisa, distrair um pouco. No domingo eu não deixo ela estudar, porque tem que dar um tempo, né? E a gente tem que ter paciência. E as duas estão confiantes no desempenho da Luana no Enem no próximo domingo. Dá aquele friozinho na barriga, mas eu tô tentando ter uma semana tranquila, ficar o mais tranquila possível, não fazer nada de absurdo na minha rotina, sabe? Tentando ficar... porque eu acho que o nervosismo sempre vai ter, né? Mas... espero passar. Eu tenho certeza que esse ano ela passa. Quem não tem disciplina, foco para estudar sozinho em casa, acaba buscando ajuda nos cursinhos. Mas aqui, além do conteúdo, os estudantes encontram aquela motivação para enfrentar uma maratona de provas. Aqui o papel dos professores e até o convívio com os colegas é importante. O ano é muito árduo, a gente começa lá no finalzinho de janeiro, vamos até agora, tem muita gente que trabalha, tem muita gente que está no terceiro ano do ensino médio ainda, faz técnico, mas então é muito importante que os colegas estudem junto, estejam sempre se motivando. Quando vê que um amigo está um pouco desmotivado, chega nele, isso acontece muito aqui. Mas o trabalho do aluno fora daqui conta muito, e essa é uma das orientações dos professores. A Isabela frequenta as aulas à noite aqui no CASD, mas estuda o dia inteiro em casa. Tem que ser assim. É porque a gente, na verdade, a gente acaba colocando isso na cabeça, a gente acaba se pressionando, né? Não é nem questão do curso pressionar a gente, mas a gente vê muita concorrência. A concorrência de medicina é altíssima. Nayade está fazendo cursinho pela 3ª vez. Ela estuda muito durante o dia e não dispensa as aulas à noite. Aqui no cursinho é um ambiente bem descontraído e me ajuda demais aqui. É muito bom também em relação a tirar dúvidas, porque
a todo momento tem alguém à disposição para te ajudar. E será que na reta final as colegas vão diminuir o ritmo? Sábado eu começo a descansar e relaxar para a prova. Por enquanto não. Por enquanto não. Nos últimos 3 dias é importante dar uma revisada, principalmente para o próximo final de semana decorar algumas fórmulas, revisar algumas matérias. E é importante também fazer alguns exercícios, algumas provas antigas, mas também é importante descansar mais, tentar criar um hábito de sono nesses últimos dias, tentar dormir 8 horas por dia, tentar comer bem nesses últimos dias, para que o cérebro nosso esteja acostumado no domingo a acordar e ter que fazer a prova de tarde. É isso aí. Essas dicas são importantes para você chegar descansado no domingo. As provas do Enem estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. A Prefeitura de São José começou o corte de 13 árvores no parque da cidade. Estudos apontaram que elas corriam o risco de cair. 3 palmeiras imperiais foram cortadas. As árvores tinham cerca de 100 anos e eram tombadas como patrimônio histórico-cultural. Mas, segundo a Prefeitura de São José, foram condenadas, pois corriam o risco de cair. Por ser um parque que a população frequenta muito, de tempos em tempos nós fazemos uma verificação técnica da condição sanitária das árvores. As árvores que vão morrendo vão sendo substituídas ou aquelas que estão sendo atacadas, se for possível, alguma medida corretiva é feita ou então também é indicada para supressão. Além das palmeiras, outras 10 árvores serão cortadas. São 3 eucaliptos e 7 árvores de frutas cítricas. E ainda de acordo com o secretário de Urbanismo, haverá compensação ambiental. Vão ser plantadas novas 40 árvores, né? Então, aquelas que compõem o patrimônio paisagístico tombado é plantada a mesma espécie no mesmo local. E aquelas frutíferas como citros, laranja e limão, também exótica, elas serão substituídas por árvores nativas da Mata Atlântica, como uvaia, pitanga, e também para qualificar o acervo arbóreo do parque. Dá um dó danado, né, de ver a árvore sendo cortada, mas claro que existe um laudo, uma análise técnica, né? E esse replantio deve ser feito até o fim do ano. Consumidores que costumam pedir a nota fiscal paulista têm até hoje para abater o valor do reembolso no IPVA do ano que vem. O Bruno Pellegrini está na Secretaria da Fazenda em Taubaté. Ô Bruno, o que o contribuinte precisa fazer para garantir esse reembolso e descontar o IPVA? Boa tarde para vocês aí no estúdio, para todo mundo acompanhando o link Vanguarda, né? Prazo final até a meia-noite de hoje. Vamos lembrar que são, então, os contribuintes cadastrados no programa Nota Fiscal Paulista, o programa que gera créditos a partir das compras feitas pelos consumidores, e aí eles podem fazer o abatimento no IPVA 2020. Vou conversar agora com o assistente fiscal aqui da Secretaria da Fazenda, na unidade de Taubaté. O procedimento, como é que ele é feito? É tudo pela internet? Boa tarde. Boa tarde. É muito simples. Basta a pessoa acessar o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento, Nota Fiscal Paulista, e fazer a opção pelo desconto no IPVA. Bom, dentro desse desconto, pode atingir a totalidade. Se ele tiver um crédito até maior, isso volta e ele pode sacar depois. Como é que funciona? Sim, ele pode usar a totalidade dos créditos. Se porventura tiver um saldo, após o abatimento do IPVA, o dinheiro volta para a conta dele. No caso de algum contribuinte tem algum problema, ele vai fazer essa transferência dos créditos para o IPVA, mas encontra algum empecilho, um bloqueio. O que pode acontecer? Como é que ele deve proceder? Ele pode tentar desbloquear pelo próprio site. Se por acaso ele não conseguir o êxito, ele pode se dirigir às unidades da Secretaria da Fazenda, em Taubaté e São José dos Campos, ou às unidades do Poupa Tempo. Houve uma diminuição, né, desse crédito, benefício para a pessoa física, mas em contrapartida aumentou-se para as entidades de uma maneira geral, né? E como é que isso está sendo feito? A pessoa também pode, se não quiser, para ela, esses créditos, doar para uma entidade? Sim, o programa adquiriu um caráter mais social. Ele está beneficiando bastante as entidades filantrópicas, as entidades de assistência ao idoso, à criança, de educação e as entidades de assistência aos animais. A pessoa pode fazer a doação no próprio site da Secretaria da Fazenda e Planejamento, a doação automática. Ela escolhe dentre uma lista que é oferecida para a entidade e fica automaticamente. Certo. Obrigado pelo seu esclarecimento. Está aí, então, prazo final hoje para quem quer fazer a transferência dos créditos para o pagamento do IPVA. Com vocês. É isso aí, obrigado. Bruno, a gente sabe que no mês de janeiro, por exemplo, que tem vários impostos, dá uma aliviada no IPVA.
é uma boa pedida. De calendário, Link Vanguarda, porque perto do assunto fica até um assunto mais light. Mas qualquer vamos lá. problema fica leve, né, diante desse que nós abrimos o jornal. Mas vamos lá, vamos ver algumas imagens aqui no nosso telão. Você se lembra desse assunto aqui no link? Vejam aí, tem gente que mora em Caraguá que só de olhar essa imagem já vai saber o que é. É um hospital do governo do estado, construído em Caraguatatuba. Essas imagens foram feitas em junho deste ano, que foi a data que nós estivemos pela última vez no hospital. Quando é que começou esta obra? Em 2016 e seria entregue em dezembro de 2018. Mas nós já estamos aí em outubro, não é mesmo, de 2019 e nada aconteceu ainda. Na última reportagem, o atraso foi explicado. Mudança de nível no terreno, que resultou num serviço enorme de terraplanagem. Depois vieram as chuvas, que atrasaram ainda mais, licenças ambientais, que também demoraram a sair. Então, tivemos uma promessa na última reportagem. Para confirmar, está aí a promessa feita. Vamos revê-la. Nós estamos dando prazo de outubro para a inauguração do hospital. Ele começa com as atividades de menor complexidade, pronto-socorro, ambulatório, exames laboratoriais e depois ele vai se tornando mais complexo. Está ali a promessa, né? Prometeu para o mês de outubro, no dia 31 de outubro, uma quinta-feira, chegou a data e a gente quer saber se tem alguma coisa acontecendo, né? Se algo se desenrolou. Então, nós fomos hoje na porta do hospital regional para ver ali o vai e vem dos pacientes, né? Os médicos entrando e saindo. Tudo funcionando, né? Claro, portão aberto. Vamos ver o que a gente encontrou? Tá aí, ó. Encontramos exatamente isso, Rogério. Parece pronto, parece ali todo arrumado, tem até palmeirinhas ali, jardinagem, parece que está feito, mas não tem nada funcionando, portão fechado. Tinha aí alguns trabalhadores ainda fazendo algum serviço aí, parecendo, lixando uma parede ali, dando um acabamento, mas nada. Mas como a nossa missão é sempre esclarecer o que está acontecendo, nós fomos então conversar com a representante da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, aqui no Vale, que afirmou que atrasou, mas deste ano não passa. Vamos ver. Provavelmente em dezembro. Nós vamos iniciar com atendimento ambulatorial, com serviço de diagnóstico e a partir de 2020 nós vamos crescer esse hospital. Talvez fique aí, talvez mais para o final do ano que vem, a questão da radioterapia. Depende de equipamentos que são mais complexos da instalação, precisa ter alteração do CNEM, então talvez demore um pouco mais. Mas a quimioterapia com certeza inicia mais rápido que a radioterapia. Por que não teve condição de dar andamento já nesse serviço que não tem complexidade? Se você não tem toda a infraestrutura hospitalar pronta, você não pode colocar as pessoas em situação de risco. Você tem que ofertar o atendimento ambulatorial com todos os equipamentos de diagnóstico, com todos os serviços de apoio em funcionamento. Então, temos aí a resposta e o governo do estado também confirmou que o prédio está pronto. Mas os equipamentos ainda não estão 100% organizados, ainda não há o serviço de apoio em funcionamento. Por isso, estenderam a promessa para dezembro. Ainda de acordo com o estado, vão ser 220 novos leitos neste hospital regional. Esses leitos vão atender aí a todos os moradores que sofrem, porque tem que subir a serra, com doenças extremamente delicadas. E agora eles vão ter, quando inaugurar, pelo menos um hospital regional ali mais pertinho deles. E o prazo, né, lembrando, é o do governo do estado, né? Não é a gente que inventa nenhum prazo aqui. O governo passou, a gente marcou aqui. Então, a promessa era para estar funcionando, não era só a entrega do prédio, era para estar com o portão aberto, atendendo a população. Então, vamos aqui novamente marcar, para não deixar passar batido aí mais uma promessa, né, Elisa? Vamos marcar, ficou para dezembro. Tipo um presente de Natal? Pois é, vamos ver se chega. Mas como a gente sempre dá um respirinho ali, também levando em conta que dezembro você tem recesso, aí Réveillon e tal, vamos deixar o presente de Natal para depois que passar o fim de ano, tá? Primeiro, vamos ter até de colocar aqui um bolinho, né? Porque um bolinho, né? A primeira promessa foi dezembro de 2018 e agora virou dezembro de 2019, que a gente sempre acredita, viu? Que isso vai se resolver. Passando aí de um semestre para o outro, de um ano para o outro. Vamos então para... não vamos então para dezembro, né? Vamos pular para 2020? Já vamos para o ano que vem. 2020 está aí, né? Está chegando. Pulando o dia 1º, ontem, lembra que a gente marcou já aqui uma promessa até de calendário para o dia 2? Vamos colocar então para o dia 3, sexta-feira,
Opa, peraí, eu fiz ao contrário. Na lateral, Ali, isso aí, tá pronto. Hospital Vamos arrastar Regional. aqui De pra novo, cima. esse nomezinho aí circulando pelo nosso calendário. Confirmar o Hospital Regional para o dia 3 de janeiro, mas com toda certeza. De 2020, tá aqui, ó. tá aí. De 2020, voltaremos ao assunto. E sempre na torcida de população, pode ir, o espaço é de vocês. Primeiro dia seguido, nossa equipe acompanhou o problema da Farmácia Central de São José dos Campos. E adivinha? Mais reclamações. Do lado de dentro da farmácia de alto custo, essa lotação que você vê. Muita gente sentada, mas também pessoas de pé esperando pela senha para serem atendidas. E do lado de fora, fila grande, viu? Inclusive idosos esperando para serem atendidos. Essa é a situação que a gente vê de novo hoje. Também tinham cadeirantes, mães com carrinho de bebê. Então, quem precisa do atendimento, de novo, reclamou hoje. Tem muita pessoa aqui, muito idosos, né? Pessoas gestantes estão aqui na fila, ficando lá de fora. E num calor desse, né? O seu ainda falta muito tempo para ser? Falta. É o 154. Nós estamos com mais ou menos 15. É difícil, né? A gente ficar aqui na fila e de idade já também, né? A senhora precisa do remédio? Precisa do remédio. Porque comprar é muito caro, né? É um sufoco, não tem ninguém orientando. Às vezes as pessoas que chegam aqui, que a gente já está acostumado a perguntar, onde que a gente tira a senha? A gente, como a gente, pega e fala, você entra nessa fila, porque tem nem ninguém para informar. Está confuso, está complicado, já falamos aqui mais de uma vez aqui no Link Vanguarda dessa situação. A Farmácia Central é uma unidade da Prefeitura, mas para a entrega de remédios de alto custo do Estado. Agora, a proposta da Prefeitura de São José é assumir esse serviço de entrega, mas isso só deve começar em janeiro. Nesse período, a promessa é de colocar mais funcionários para agilizar o atendimento. E esse é um assunto que, infelizmente, tem estado aqui no jornal desde segunda-feira. Ontem também a gente falou sobre isso. Inclusive, falamos da falta de um medicamento específico para problemas nos rins. A resposta do Estado foi que não tinha o remédio porque o Ministério da Saúde não mandou para o Estado. Mas o Ministério da Saúde respondeu dizendo que sim, nós mandamos para vocês esse medicamento. Então, nós cobramos novamente o Estado, que mais uma vez negou. Disse que não recebeu. Então, o que a gente vê é um jogo de empurra, uma falta de entendimento. E quem é que sai perdendo é o paciente. E mais imagens que a gente tem de ver. Pessoas de idade que não conseguem nem ficar em pé, ficando horas em uma fila debaixo do sol, em pleno centro de São José dos Campos.